em Jesus Cristo, o que vale para ele é isso. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não se assusta do terror noturno. E o que muitas vezes assusta as pessoas é que muitas vezes, quando essa opressão acontece, a sensação é sensorial. Então a pessoa, um fica arrepiado, o outro dá um suor, o outro fica com calafrio, o outro tem uma sensação de tensão no corpo. Mas o fato da gente ter uma sensação sensorial, parece mas é isso mesmo, o fato dos nossos sensores, da parte sensível, né, externa, da percepção da gente ser afetada, não significa que Satanás nos tocou, não significa que Satanás está dentro da gente, não significa que ele tenha poder de colocar uma doença por conta disso, e é isso que as pessoas precisam entender. Quer dizer, os anjos estão ao redor, Satanás está ao redor, mas a proteção de Deus sobre a nossa vida é perene. Agora, quando as pessoas vão para lugares onde diz, Deus está tirando não sei o quê, olha aí, Satanás está do seu lado, e vai tocar, olha aí, tem uma cova na sua frente, Satanás está tocando no seu filho, as pessoas têm que repreender isso, porque tem muita gente abrindo a guarda, e às vezes até solicitando. Eu quero abrir os olhos espirituais para ficar vendo demônio, para ver anjo, para ver inferno, e esse é o grande perigo. Tem uma outra estratégia, infelizmente, absolutamente equivocada, de gente que gosta de colocar medo nos outros. E que acredita que com isso controlará o indivíduo. Qualquer pessoa que faça isso, ela está agindo de maneira absolutamente equivocada, porque o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não funciona para botar medo, cuidado com isso, então a pessoa fica presa ao indivíduo. O reino de Deus, ele liberta. Ele é altamente libertador. Não é para mudar de senhor, no sentido de era o diabo, agora é o fulano de tal. O nosso Senhor é o Senhor Deus, que nos liberta, que nos deixa livres e que nos faz enxergar as coisas como elas são. Por isso que eu estou tocando nesse ponto, para poder identificar aqui os aspectos, para dizer o seguinte: olha, o nosso sono é protegido pelo Senhor, Deus nos dá, não resta a menor dúvida disso. Contudo, é preciso ter essa reflexão para concluir. Tá entendendo? Por que eu tô botando esse ponto aqui, apertando ali, mostrando o que os ouvintes estavam? Porque os ouvintes precisam concluir. Depois vai só, então é isso. Eu já tenho aqui argumentos suficientes, porque a gente tem que pensar. É verdade. A igreja de Cristo é uma igreja que pensa, não é uma igreja que é controlada, dominada, manipulada, de gente que chega e diz que é assim, e vai um monte de gente dizendo que é assim. Você tem, faça isso, tem aqui 37 passos para você ficar livre do diabo na sua casa. Não tem 37, é um só. É um só. É um só e tá resolvido esse assunto. Eu vi uma história uma vez de um ministro de Deus cuja esposa faleceu e ele estava muito triste, choroso, e aí um dia que ele estava lá no escritório dele, onde ela sempre ia lá, de repente ele olhou para a porta e quem estava lá? A imagem dela. Ele estava com saudades, ele estava falando sobre esse assunto com Deus, pensando nela, de repente ela aparece. Olha como é que é a estratégia que o diabo faz. E a ação daquele ministro de Deus foi: está repreendido em nome de Jesus. Você está ouvindo Debate 93. CYL 866. Em 93,3 MHz. Fale com Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Você está ouvindo Debate 93. Outra ouvinte dizendo o seguinte: olha, a paz do Senhor, voltei para o Senhor há uma semana e as minhas madrugadas estão sendo agitadas. Eu acordo com a sensação de que tem alguém me olhando e às vezes eu fico até assustada. Também sonho que tem algo tentando me sufocar e durante o sonho não consigo clamar alto, parece que a minha voz não sai. Daí fico numa luta espiritual e quando acordo a sensação que tinha alguém volta. Aí eu fico na dúvida, será que Deus está me acordando para clamar e buscar mais? No meu trabalho tem pessoas invejosas, será que isso também influencia ao tal do olho gordo? Aí começa a história do olho gordo. Pois sou muito amiga do meu patrão e a namorada dele morre de ciúmes, a ponto de tentar impedir que ele vá à minha casa. Ela está muito oprimida, será que isso está afetando as minhas madrugadas? Pergunta a nossa ouvinte, está nos acompanhando agora. Que pensam os companheiros aí? Um irmão, uma irmã. É bem possível. Aqui, 1 Pedro diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Então, se a namorada do seu patrão está com ciúmes, eu fico me perguntando, eu não sei se eu ouvi direito, por que ele precisa ir à sua casa? Então, talvez não seja muito prudente que ele vá à sua casa.
E aqui diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Eu fico me perguntando, o leão só ruge em duas ocasiões. Ou quando ele já pegou a presa, ou quando ele não consegue pegar a presa. Porque enquanto ele está a ponto de pegar, se ele rugir, a presa foge. Então, o fato do leão estar rugindo ao redor é porque ele não está nos alcançando. Amém. Então, isso é muito importante. Outra coisa que a Bíblia diz é que as setas inflamadas do maligno. Eu fico perguntando, por que ele joga seta? Porque ele tem uma distância que ele tem que manter da gente. Por isso que ele joga seta. Agora, existe uma outra questão que está embutida nisso, que é a visão de que se eu me apegar muito a Deus, já ouvi de pessoas isso, puxa vida, mas se eu começar a orar, se eu for na igreja todo domingo, se eu ficar perto de Deus, a fúria vai aumentar. Se eu voltar para o evangelho, a fúria vai aumentar. As pessoas têm uma noção de que se elas forem abençoadas, Satanás vai ter uma sede sobre elas, então a pessoa recebe uma bênção e já fica esperando uma derrota, né? E esse é um princípio completamente errado. Claro, volto a dizer, quanto mais nós estamos apegados com Deus, mais paz a gente tem, melhor a gente dorme. Quanto mais comunhão com Deus, mais protegidos estamos no esconderijo, estamos abrigados, estamos debaixo das asas. Ao diabo, então as pessoas precisam entender isso, porque isso é muito comum. Passei um período ouvindo vozes à noite na minha casa, e era do meu pai falecido. Não conseguia dormir, passava a noite toda vigiando, pois tinha certeza que tinha alguém me observando. O que era isso? Pergunta a nossa ouvinte. Ela estava acordada, J.R.? Ela estava acordada, ouvia vozes e sentia como se alguém estivesse olhando para ela. O inimigo pode usar de astúcias e estratégias para causar esse tipo de coisa. Mas a mente humana também pode fazer isso. Em relação à espiritualidade, ela sabe como agir. Ela tem que clamar, invocar o nome do Senhor, que é o nome que vai libertá-la, né? Que vai repreender todo esse poder maligno. Agora, é importante também, J.R., nós entendermos, o pastor Manassés colocou muito bem no início, existem hoje uma série de doutrinas, eu não chamaria de doutrinas, ou falsas doutrinas e ensinamentos, que vão impregnando a mente das pessoas em visões absolutamente distorcidas da palavra. Tem gente que crê em coisas que a Bíblia absolutamente é contra ou não declara daquela forma. Então, a importância de se fazer uma investigação naquilo que eu creio doutrinariamente. Às vezes eu estou crendo numa coisa que a Bíblia não está dizendo, que a palavra de Deus é contrária. Como, por exemplo, nós já colocamos aqui a própria possessão demoníaca de crente. Isso não tem coerência com a palavra de Deus. Eu até não usaria o texto de Jó como base para isso, como para permissão de Deus, porque o texto de Jó, ele é um texto anterior ao Espírito Santo, ele é anterior à égide do Espírito, é um outro contexto histórico na Bíblia. Agora, nós temos princípios claros no Novo Testamento de que Satanás não se apodera do nosso corpo. Mas hoje as pessoas pregam, ensinam e creem de maneiras absurdas. E é isso que nós temos que questionar. Nós sabemos, por exemplo, que existe uma enfermidade no campo da neurologia, que é o terror noturno. Pessoas que ao cair da noite se sentem extremamente perturbadas. Tem pessoas que têm problemas gravíssimos de insônia, e muitas dessas questões não tem nada a ver com o demônio, tem a ver com a fisiologia, com o psiquismo da pessoa. Então você que passa uma perturbação como essa, se é uma questão espiritual e você é crente, você já sabe como tratar. Ore em nome de Jesus, repreende, e se for espiritual, se desaparecerá. Mas se não, vai tratar, vai procurar uma ajuda, vai investigar esse sintoma. Pergunta ao senhor o seguinte, por exemplo, uma pessoa escuta a seguinte história: olha, eu acordo à noite e tal, aí quanto que acontece, a pessoa fica triste, sente que alguém está olhando, e aparece uma pessoa, que é uma pessoa que faz isso com a melhor das intenções, diz, olha, isso é espiritual. Certo, a pessoa diz, isso é afirmativo, bem claro, isto é espiritual. Muito bem, então a pessoa toma aquela enfermidade que não é espiritual, tá certo? Que estou passando parte no princípio seja psíquica. Então é uma questão da mente humana, aí a pessoa vai para repreender todas as ações, e aí começam todas as ações para libertar a pessoa, só que o foco é outro. Tá certo? O foco é outro. Tem gente que faz o seguinte, olha, pelo sim, pelo não, repreende aí a ação do diabo, se houver alguma, você já vai ser repreendido e vamos para a frente. Mas raramente existe a pessoa que diz, será que isso não é uma questão psicológica?